Esse é mais um episódio da nossa série querida Qual é o Caminho? Eu tô aqui com essa galera incrível para ajudar nessa discussão de hoje. A gente está num momento da sociedade onde muitas transformações têm acontecido e eu acabo sentindo, percebendo que muitos homens ficam reativos, meio ressentidos de uma certa forma com essas transformações. Como que o homem pode se sentir menos perdido nesse processo todo? Como que ele deveria lidar, como ele pode lidar com essa sensação de perda de espaço na sociedade que a gente vive? O homem perdendo seu espaço. Então, eu acho que, novamente, o feminismo já tem um tempo, desde 1950, mas essencialmente agora a gente está com mais conquistas e a mulher tentando essa equidade em diversos setores da sociedade. Então, esse temor do homem em perder o seu espaço é um ressentimento antigo e essa necessidade de travar uma comparação, uma hierarquia sobre o outro, sobre o ser humano, né? Sobre uma outra pessoa, partindo do princípio de que ele está no topo da cadeia alimentar. Fundamentalmente essa discussão, né? Não existe a perda de um espaço que na verdade não existe, não deveria existir. Óbvio que ele existe por todos os mecanismos que estão impostos aí pelo sistema, mas eu acho que essa discussão ela vai muito mais para o lado de existir espaço e ser inclusivo para todos, do que necessariamente estar sempre concentrado na mão de poucas pessoas. Parte de refletir esse processo do espaço, né? Eu venho de uma realidade de favela, sou do Complexo do Alemão, e criança, né, eu nasci nesse contexto de um lugar violento, de um lugar machista, de um lugar onde esse olhar do homem como superior é muito presente. Mas quando a gente olha as mulheres faveladas, as mulheres pretas da favela, na realidade que eu vivo, são as mulheres que são a força, né? Que sustentam as várias bizarrices que nós homens criamos. Então acho que é partir de uma escuta profunda e a gente também provocar isso nas nossas amizades, principalmente com os homens, né? É muito importante da gente não aceitar mais algumas coisas graves e bizarras que acontecem. E eu ainda cheio dos meus erros, cheio do machismo que nasce na nossa sociedade, eu tenho 4 crianças em casa, 3 meninos e uma menina. E é bizarro, são todas da faixa de 9 e 10 anos e os meninos eu já vejo reproduzindo coisas machistas, né? Eu tava conversando com a minha companheira de tipo, mano, a gente precisa começar a conversar com as nossas crianças, tipo, como é que pode, né? Apesar de parecer que há grandes avanços e há realmente, mas os meus filhos dentro de casa eu vi, tipo, coisas bizarras com a irmã. Tipo, a gente vai brincar, você tem que ficar em casa, ajudar a mãe a lavar a louça. Sacou? Tipo assim, uau, não foi comigo que isso veio. Então, tipo assim, a gente tá num processo, eu acho que executar a escuta e tá atento, de fato, a uma sociedade que a gente quer construir, que inclua as pessoas e que a gente consiga viver em coletividade de verdade, parte do processo de, mano, perceber que as mulheres são potências, as mulheres estão juntas e a gente que fez muita coisa ruim, né, nesse distanciamento ao longo da história. A mulher, especificamente nas zonas rurais, ela tem um perfil não pré-definido. Por exemplo, a mulher, ela se vê no papel, por exemplo, numa colheita, como o homem de cozinhar. E é engraçado que isso surge justamente, imagino eu, pela ausência desse bombardeamento de informações, né? O Raul desse exemplo, e só me associou a isso justamente porque eu cresci lá e eu via muito isso, de não ter essas pré-definições, não porque são pessoas mais esclarecidas, mas justamente pelo contrário, né? Essa liderança, dessa coragem, dessa soberba do homem numa hierarquia, isso não existe, né? Então é muito por aí, né? É um medo é um medo real? Eu acho que é um medo real também, mas é fruto de uma ignorância profunda que tem que ser mudada estruturalmente, né? E exige dos mecanismos estruturais de uma sociedade, entendendo que os mecanismos da sociedade estão disseminando uma cultura de estupro, disseminando essa liderança, essa não equidade salarial, tudo isso que a gente está, enfim. E ainda existem pessoas que querem justificar isso por bases biológicas, ao passo que a gente tem outras comprovações que partem de ciências sociais, onde em organizações, por exemplo, que são mais diversas, que têm mulheres na liderança, são organizações mais produtivas e, consequentemente, mais lucrativas. Então, acho que também é um exercício da gente parar e pensar o quanto isso é prejudicial para a sociedade como um todo, né? No final do dia, é perda de capital humano e é perda de energia com uma coisa que deveria ter sido deixada lá atrás. Eu acho que todo mundo ganha, né? Quando a gente entra nessa discussão de perda do espaço,
Eu acho que a gente deveria estar numa discussão de divisão dos recursos de uma maneira mais racional e justa, né? Todo mundo sai ganhando. Muitos dos argumentos que eu escuto, acabo escutando também, dessa coisa de cotas, né? Tipo, estão botando pessoas que são menos capazes para entrar nessas posições. E aí questionam essas coisas, mas na verdade a empresa está fazendo isso, né? Principalmente diante do seu relato, visando uma produtividade ainda maior. Então acho que isso resolve uma parte dessa equação aí, né? Se há uma disputa desigual, então os mecanismos têm que serem de criar equidades, né? E o mercado, como ele falou muito bem, o mercado tende a atender, né, o que a população, a sociedade, né, está passando. Então a representatividade é isso, né? Se você está colocando num comercial uma trans, né, como a gente teve toda essa problemática do banco fazendo um comercial com a comunidade LGBT, é isso que se trata agora, é disso que a gente está falando agora, é isso que a sociedade espera. Então o mercado está atendendo a isso. O passo, não é uma ingenuidade, não né? É, assim, não é uma ingenuidade. Eles querem ser legais. Não, né? fazer o contrário disso é prejudicial a tudo, entendeu? Não é um medo, é uma insegurança que a sociedade que se diz amachona, né? Você não pode ter medo, você consegue tudo. E aí ele bate de frente com algo que fala, não é assim não, baixa a tua bola, respira, tá? Tô chegando aqui também. E aí fica perdida, a pessoa não sabe o que fazer. Dentro das nossas bolhas de convívio de pessoas que estão discutindo isso é muito mais tranquilo. Mas na realidade do dia a dia que a gente vive, tem muito ainda do machismo, da fala. E tem vezes que as pessoas reproduzem e realmente não percebem, porque vivem num ambiente extremamente machista, de achismo, de superioridade, e falam aquilo. E eu digo isso porque no meu eu pessoal, como eu falei, eu sou um ativista, eu trabalho com a comunicação, eu estou o tempo inteiro na rua e eu tenho 4 filhos. 4 crianças dentro de casa. E normalmente essas crianças estão com a minha companheira. Ela não é do movimento igual eu, ela não está na mesma correria, circulando cidades e lugares como eu. Então só nesse processo já é desigual, porque eu estou na rua e ela está ali com as crianças. A gente tem tentado conversar, refletindo em conjunto como a gente pode criar uma equidade, igualar um pouco mais desse processo, mas ainda é desigual. E a sociedade que me faz, sabe, a estrutura que hoje a gente consegue parar e dialogar sobre isso, ainda me coloca numa situação onde o machismo faz eu ter um pouco mais de privilégios do que a minha companheira, por mais que a gente esteja refletindo e discutindo, né? Também refletir o quanto é difícil para essas próprias mulheres, porque não se trata só de serem mulheres, mas aí tem as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres da periferia, tem todo um ciclo de outras mulheres que, inclusive, não conseguem nem participar do ciclo de mulheres feministas que estão buscando seus próprios direitos. Então é muito grave, por isso que é importante a gente se organizar para pressionar no que a gente puder, a gente a história está ferrada pro campo das mulheres por causa do que os homens fizeram. Então o mínimo que a gente pode fazer... As mulheres não votavam, né, pois gente? É só ter um mínimo de sensibilidade e consciência para isso. Há 100 anos existia uma escravidão. Então tem que haver uma sincronia com a história para entender que isso não foi, né, não está no mesmo nível, né? Eu, mesmo sendo gay, andando à noite numa rua com uma mulher, eu sou opressor para ela. Então é muito importante a gente ter essa consciência que só a nossa existência por si só já é opressora. E só a partir daí que a gente vai conseguir desconstruir qualquer coisa. A gente só está um pouquinho, talvez, mais aberto a trocar essa ideia, né? Aberto. De refletir. O exercício é de micropolítica diária, né? O machismo existe e eu vejo muito como um sistema meio unário de supressão ao feminino, mesmo como a gente já falou, né? Supressão ao feminino em todas as áreas, as mulheres trans, no próprio universo gay, onde o machismo é gritante, né? Onde a figura do macho está lá nos aplicativos sendo colocada como a hierarquia da parada da cadeia alimentar. Então é uma desconstrução diária, entendeu? É errôneo a pessoa que acha que está, né? O macho esquerdo desconstruído, que é o nosso... o esquerdomacho desconstruído, é o grande vilão, talvez, dos nossos tempos. Hoje, a posição é de escuta às pessoas que estão, digamos assim, no protagonismo de uma cena das mudanças da sociedade. Os homens já produziram 3 guerras mundiais, então agora... 3 que estou colocando aí até uma contra o meio ambiente aí, né, que a gente não tem mais recursos. Então é por aí, entendeu? Já foi feito o que o homem pode fazer e pode fazer muito mais, mas se reposicionando nessa posição de fala, né? É preciso escutar primeiro para depois falar.
É uma pergunta, né? O masculinidade tóxica, né, gente? A gente tá... Os temores é o feminicídio que só cresce no Brasil. É um governo que discursa uma política contra o feminicídio usando a castração química para justificar um problema estrutural de uma cultura. Todas as discussões que a gente está fazendo não está adiantando nada. As mulheres continuam morrendo. Existe lá no vagão do metrô para as mulheres, mas ainda está havendo assédio. Então, é essa problematização que a gente tem que colocar realmente, assim. Eu acho que, em geral, e quando a gente volta para o mundo corporativo, para o mundo das empresas, o temor do homem ainda é um temor muito capitalista, de não conseguir comprar o carro, não ter dinheiro, e isso acaba refletindo muito na forma como os meus temores se colocam, e é muito importante a gente colocar as coisas em perspectiva e olhar, caraca, o que eu estou priorizando, né, versus o que as mulheres e outros grupos minoritários estão priorizando. Eu tenho medo de me reproduzir machista, sabendo que eu sou machista, então eu passo a, tipo, me controlar mais nesse vai e vem. Então, tipo, quem sou eu? Até onde eu sou verdade, onde eu não sou. Mas também o temor de, tipo, o que pode ser um gatilho para ativar um eu machista extremo. Mas também são temores mais diretos com os meus filhos. Tipo, pô, eu não quero que meus filhos sejam machistas. Não quero daqui a uns anos saber que meu filho agrediu uma namorada, que meu filho fez isso, que meu filho fez aquilo com uma mulher na rua, com uma pessoa LGBT, com uma pessoa trans, com uma pessoa de outro sexo, de outro gênero na rua. E também com a minha filha, sabe, da hipersexualização do corpo da mulher, de tipo, se ela estiver no baile funk e todos os meninos pensarem que ela foi no baile funk de roupa curta porque ela quer um macho, tá ligado? E eu penso isso porque eu já pensei isso. Então não é olhando o outro, é o que eu já fiz e tipo, caramba, passei por um processo, tô aprendendo a lidar com tudo isso, tentando me desconstruir ainda sendo, mas tipo, são esses processos e ao mesmo tempo pensar o processo da minha filha no baile, de outro menino mexendo com ela, isso impacta na realidade dela, com o que eu vou falar? Eu vou estar reproduzindo machismo achando que eu vou estar defendendo? Então, tipo assim, como fazer, sabe? Eu acho que é por isso que é importante a gente debater, porque os meus temores, inclusive, são de não saber falar direito sobre o que a gente precisa falar, que é o machismo tóxico. Eu não sei se é correto, se o que eu tô pensando é desse jeito, sacou? Com quem que a gente pode dialogar? Com outros homens? Ouvir mais as mulheres? Eu acho que meus temores são vários. É um misto de temores de tentar ser uma pessoa melhor numa sociedade que me construiu para não ser. Uma preocupação muito grande de estar fazendo um trabalho inverso quando vou direcionado para algumas mulheres, principalmente do sertão, que não têm, às vezes, muito acesso a esse tipo de discussão. Porque, por exemplo, a gente vem aqui e fala, não, porque as mulheres, elas passam uma grande pressão na rua, mas a gente nunca vai saber justamente, né? Aquela velha história. Eu já sofri uma tentativa de abuso sexual no Recife, na UFPE, em 2015, e graças a Deus não aconteceu nada de ruim comigo. Mas mesmo com essa experiência, 2 semanas depois eu não estava pensando mais nisso. Hoje, se eu estiver numa rua sozinho e vier um cara de longe, a primeira coisa que eu vou pensar é que vai largar meu celular. Qualquer mulher que estiver lá, a primeira coisa que ela vai pensar é no estupro. Então, mesmo que eu tenha tido uma experiência, eu trazer, por exemplo, para cá agora, isso é até problemático. Isso não chega aos pés de algo que é diário, né? E isso é muito preocupante, assim, para ver onde a gente está tomando espaço. Porque, por exemplo, quando eu vou para o sertão, e eu tô conversando com pessoas de uma zona rural, por exemplo, e chego para falar com uma mulher. E não é uma mulher que eu tô falando de 21 anos que estuda na universidade pública. É uma mulher de 47 anos que era agredida pelo esposo, que trabalhava na roça, teve 9 filhos. Então, quando eu chego e falo, olha, você devia pensar isso, isso e isso, ela vai pensar a partir do que eu disse e não da vida dela. E eu até trago para cá pra gente refletir muito isso, de quando a gente chega para dialogar, principalmente com mulheres, né? De não querer parecer que sabe demais, que por mais que a gente tenha experiências muito pesadas, vamos dizer assim, em cada um seu segmento, em cada um ponto que você viveu, enfim, a vida é difícil, é algo pontual. Você vê que o principal medo de um homem ir preso é ele ser estuprado, né? Para você ver como esse temor é tão gigante e como é louco pensar que a mulher tem esse temor todos os dias por andar na rua, não por estar presa. A transformação, ela existe invariavelmente, né? Independente do conservador, né? O conservador pode não aceitar, mas a transformação está a caminho, entendeu? Só que a gente, não teorizando a coisa, o que a gente tem que falar essencialmente é sobre a vida, né? É sobre a vida, não importa quem está certo, quem está errado, o que é verdade e o que é mentira. O que importa é a vida das pessoas. As mulheres estão tendo vidas nas favelas, elas estão tendo vida, né? É isso que importa. Acho que o temor de nós que estamos se colocando, né, que estamos nos colocando nesse debate, acaba sendo a demagogia, né? A hipocrisia, sei lá.
A gente tem um demagogo aí no poder, né? Então. Eu acho que a masculinidade, ela deve ser muito boa, não tóxica. Os homens têm que entender que ser macho é algo muito positivo. Hoje não tem a ver com perda de espaço, ele tem um papel muito importante nas transformações da sociedade e nessa salvar a vida das outras pessoas, sobretudo das mulheres. Acho importante termos aqui 5 homens, acho que poderíamos também ter mulheres, inclusive a sua fala foi muito essencial para aprofundar um problema, porque eu acho que tem a ver com isso também. A gente fala, mas às vezes é importante ter a mulher para realmente aprofundar. A revolução é feminista, todo mundo sabe, o capital já sabe, o mercado já sabe, a periferia já sabe, né? Então, é isso aí. Eu acho que as revoluções e as mudanças, elas nascem dos incômodos mesmo, da gente estar num lugar revirando uma coisa que muitas vezes é difícil, e eu acho que a soma desses incômodos que vai fazer a gente ter uma sociedade mais igualitária e um futuro melhor e mais produtivo e mais inclusivo para todo mundo. A gente costuma falar no Memo que é pra gente ficar confortável e ficar desconfortável. Exatamente. Porque promover esse tipo de conversa nunca vai ser confortável. Porque se estiver sendo confortável, tá errado. Não está sendo colocado o que deve ser colocado. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Foi um prazer conhecê-los. Até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.